Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou estudante de administração na Universidade Federal de Santa Maria. Trouxe essa apresentação hoje para o encerramento da cadeira de Tópicos em Finanças do professor Roberto de Gregory e eu vou apresentar sobre a história do dinheiro, explicar como ele surgiu, também toda a sua história e a importância para a sociedade. Aqui eu trouxe a linha do tempo, então, dos tópicos que eu vou apresentar hoje. Começa no escambo, onde a troca direta era a norma, e acaba nas criptomoedas, que é o atual hoje em dia. É ideal que a gente entenda toda essa a evolução para compreender a economia moderna e as suas tendências. Muito antes do surgimento do dinheiro, lá na Idade Antiga, acontecia o escambo. O que era o escambo? Prática de troca direta de bens e serviços sem o uso do dinheiro. Essa troca devia ter um valor relativo, por exemplo, trocar grão por carne. Ambas pessoas deviam estar em acordo, funcionava como uma negociação. No Brasil, essa prática aconteceu durante a época do pau-brasil. Índios faziam todo o trabalho de derrubada e transporte de toras de pau-brasil e os portugueses recompensavam eles com algo útil, como facas e machados. Assim surgiram as primeiras formas de dinheiro, as conchas, como as conchas de cauri. A beleza e a raridade aumentavam o valor das conchas. Já as pedras preciosas, como as pedras de rai, o tamanho, o peso e a história da pedra determinava a sua importância. Já os metais como ouro, prata e cobre se tornaram muito importantes na época, pois eram bens duráveis, divisíveis e aceitáveis em várias partes do mundo. Moedas de metal. As primeiras moedas surgiram lá na Lídia, hoje é a atual Turquia, por volta de 600 anos antes de Cristo. Surgiu para facilitar transações. Tinha pesos e marcas padronizadas através do processo da cunhagem, o processo de fazer a moeda. A moeda de ouro, prata e bronze. A moeda de ouro valia várias cabeças de gado, tinha um alto valor devido à sua raridade. A de prata tinha um valor um pouco menor e comprava vários dias de trabalho de um artesão, enquanto a de bronze era comum para transações de menor valor, pois tinham fácil manuseio e disponibilidade, e valia uma simples refeição. Aqui, a ponto de curiosidade, eu também trouxe a proporção de cada moeda. Uma moeda de ouro valia 10 de prata e 100 de bronze. Durante a dinastia Tang, na China, surgiu o dinheiro em papel. Funcionava como os recibos em papéis. Depois se expandiu para a Europa, para países como a França e Inglaterra. Depois, bancos de Estocolmo, na Suécia, foi quem emitiu as primeiras notas bancárias, em 1661. Algumas eram manuscritas e deviam vir com a assinatura de responsáveis pelo banco, um ou mais. Elas se tornaram tendência porque eram mais leves e fáceis de transportar, e também logo se tornou uma transação rápida e aceita em todo o mundo. Duas desvantagens são as que a gente ainda conhece do dinheiro em papel, que são as falsificações e os desgastes com o passar do tempo. No Brasil, o Banco do Brasil começou a emitir as primeiras notas em 1808. Os sistemas bancários e letras de câmbio predominou durante a Idade Média na Europa. O sistema de banco foi criado para facilitar as transferências de fundos. Um exemplo que a gente tem é o Banco de San Giorgio, criado em 1407, que foi criado devido à guerra com a Veneza. Ele foi criado para consolidar essa dívida pública que o povo tinha. E a principal missão era facilitar a gestão de ações de San Giorgio. As letras de câmbio surgiram no final do século XII para facilitar o comércio internacional. Era usado por mercadores para evitar o risco de roubo durante viagens longas. As letras de câmbio haviam sacador, sacado e beneficiário. Como isso funcionava? O sacador era quem emitia a letra de câmbio e ordenava o pagamento. O sacado era quem fazia o pagamento, enquanto o beneficiário era quem retirava esse dinheiro na data determinada. É importante ressaltar que as letras de câmbio foram precursoras dos cheques e dos títulos de crédito que a gente conhece hoje. No século XIX, surgiu o padrão ouro na Grã-Bretanha. Isso fez com que vários países convertessem as suas moedas locais para quantidades fixas de ouro. Isso trouxe uma estabilidade aos preços e às taxas de câmbio e também controlou a inflação, já que limitou a capacidade dos governos de manipular a moeda, não tinham controle da oferta monetária. Esse sistema aí perdurou um século, logo teve seu declínio,
devido à Primeira Guerra Mundial, em que muitos países suspenderam a conversão, e depois foi totalmente abandonado devido à Grande Depressão, pois vários países estavam lutando por sistemas mais flexíveis. Depois do padrão ouro, surgiu o projeto Bretton Woods. Ele foi criado em 1944 e era um sistema monetário internacional que baseou no dólar americano, ou seja, toda moeda local deveria se basear nas taxas de câmbio do dólar americano. Isso trouxe uma estabilidade econômica e giro do comércio internacional pós-guerra. Porém, em 1971 chegou ao seu colapso, Estados Unidos ali determinou um déficit comercial devido aos gastos com a guerra. E assim teve fim esse sistema e as taxas de câmbio voltaram a ser determinadas pelo mercado. Assim surgiu o dinheiro fiduciário, que nada mais é um dinheiro sem vínculo a metais preciosos. Trouxe uma maior flexibilidade política, mas também aumentou o risco de instabilidade financeira e inflação se não fosse gerida da forma correta. O dinheiro fiduciário ele é um valor baseado na confiança, como o dólar e o ouro. Enfim, chegamos na nossa época atual, criptomoedas e dinheiro digital. Como que isso surgiu? A partir do cartão de crédito, em 1950, que se popularizou nos anos 80 e 90. Depois da transferência eletrônica, com pagamentos via aplicativo, muito usado hoje em dia. Um exemplo, a gente tem o PayPal. E as criptomoedas, criadas no final dos anos 2000, com esse sistema super conhecido, blockchain, um registro público e imutável de todas as transações que acontecem com as criptomoedas. E eu trouxe alguns exemplos aqui. O Bitcoin, a primeira criptomoeda criada em 2008 de uma forma descentralizada. XRP, foi criado um projeto centralizado para facilitar as transações financeiras entre instituições. E a gente tem o Litecoin, criado em 2011, que é uma versão mais leve e rápida do Bitcoin. Dando fim a essa apresentação, eu trouxe uma frase do Nelson Mandela: "O dinheiro não cria o sucesso, mas sim a liberdade de criar o sucesso." O que ele quis dizer com isso? O verdadeiro valor do dinheiro não está em ser a origem do sucesso, mas sim em proporcionar a liberdade e as oportunidades necessárias para que a gente alcance. É isso, muito obrigada.